Olá, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, se reuniu há pouco por videoconferência com o presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, e ainda com representantes dos grandes grupos empresariais do país que atuam em diferentes setores como indústria, agricultura, comércio, serviços, saúde e bancos. Eles discutiram medidas de enfrentamento ao coronavírus. Você vai assistir agora a abertura do encontro. Nesse momento, acima de tudo, nós estamos como brasileiros, nós estamos como seres humanos, todos unidos, para enfrentarmos aí esses momentos aí que nós esperamos que sejam o mais rápido possível. Temos uma questão de saúde no país, temos uma questão econômica e temos aqui um grupo de pessoas, esse grupo que chamamos Diálogo pelo Brasil, é um grupo em torno de 40 presidentes, cotistas, sócios, donos dos maiores grupos brasileiros em todas as áreas, presidente Toffoli. Na área, posso lhe dizer que aqui, essa discussão de hoje, o senhor vai ter visões de empresários da área do agronegócio, de carne, milho, soja, açúcar, álcool, infraestrutura, serviços, utilidade pública, energia, gás, petróleo, comunicações, logística, transporte, construção civil, incorporação. Eu estava lhe dizendo um pouquinho do perfil desse grupo, desses líderes empresariais do Brasil todo. Praticamente são companhias e grupos empresariais que têm atividades em todo o território brasileiro, em todos os estados brasileiros e até no exterior. Também indústria de transformação de alimentos, bebidas, vidro, madeira, metais, louças, eletroeletrônicos, máquinas, higiene pessoal, siderúrgica, forjaria, química, têxtil, confecções, automóveis, trens, comércio de veículos, magazines, confecções, shopping centers, serviços de esporte, saúde, hotelaria, tecnologia de informação, enfim, é um grupo altamente representativo da economia brasileira e, muito rapidamente, poucos números, essas companhias em valor de mercado, com números de 2018, ano passado, tem um valor em torno de 5 trilhões de reais, faturam 4 trilhões de reais, e recolhem bilhões de reais em impostos, empregam mais do que 5 milhões de pessoas e estão, como já disse, presentes em todo lado. Ministro, nesse momento em que nós estamos bastante preocupados com as pessoas, em todos os sentidos, seja no sentido da saúde, seja no sentido da oportunidade, do trabalho, do emprego, da economia brasileira, esse é um momento que nós precisamos ter segurança jurídica. O principal dessa conversa com o senhor hoje é para termos a tranquilidade que nós teremos a segurança jurídica suficiente para que as pessoas sejam atendidas, sejam em casa, sejam no trabalho, os médicos, ou todos aqueles que estão com atividades essenciais, que possam a eles chegar alimentos, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, remédios, combustível, energia, água, telecomunicação, logística. Nós temos que ter a segurança que o abastecimento não vai parar. Nós temos que ter a segurança que essas atividades prioritárias elas vão ter as condições para perfeito funcionamento. E o que nós estamos sentindo na prática é que está havendo muitas iniciativas, muitos decretos municipais, estaduais, dificultando o funcionamento do país. E, nesse sentido, eu creio que seja o foco da nossa conversa, dessa oportunidade de colocarmos para o senhor isso, termos, vamos dizer,
colocarmos essa preocupação para que nada nada necessário para o momento, nada que seja indispensável para o momento, deixe de funcionar por burocracia ou por iniciativas erradas, ou por abuso de poder, ou por falta de bom senso de algumas pessoas aí, seja no nível, a nível municipal ou estadual. De vez em quando até dá uma impressão que alguns homens públicos aí que ocupam aí prefeituras ou governos estão quase que preocupados em estar aí mostrando o serviço e fazendo coisas que possam aparecer e que atrapalham, nesse momento, o país. Então, eu queria fazer essa introdução só, ministro, para lhe colocar o motivo principal e lhe agradecer essa oportunidade do senhor aí da sua casa, nesse momento especial que o Brasil passa, com muitos afazeres. O senhor está aí, aceitou essa conversa conosco, essa reunião, e agradecer muito também aos meus colegas, esses conselheiros, esses membros do Diálogo pelo Brasil, que voluntariamente também estão aí pensando no Brasil acima de tudo. Então, muito obrigado a todos. E assim, ministro, se o senhor permitir, no desenrolar da reunião, nós deixaríamos aí para que os conselheiros pudessem também sugerir, perguntar, enfim, e mostrar caminhos, manifestar preocupações, para que a gente tenha o melhor aproveitamento possível nesse tempo juntos através dessa videoconferência. Se o senhor estiver de acordo também, nós poderemos limitar o tempo dessa reunião em 2 horas, começando às 11 até às 13. Se não houver necessidade, paramos a hora que for o final da reunião, mas não deixaríamos passar, em hipótese nenhuma, das 13 horas, para que todos possam ter, vamos dizer, seus compromissos andando aí, principalmente o senhor. Muito obrigado, ministro. E, da minha parte, eu só agradeço mais uma vez ao senhor e a todos que estão participando da nossa videoconferência. Bom dia, Paulo Scaff, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aí nesse momento tão difícil do país, e não só do país, da própria humanidade, para enfrentar esse drama dessa pandemia mundial. Cumprimento a todos do Diálogos pelo Brasil, vários eu conheço, alguns tenho amizade pessoal, e os outros que estou conhecendo agora, um prazer. Coloco-me à disposição, desde logo, para todo tipo de contato necessário aí, nesse sentido de dar segurança jurídica. Eu penso que é um momento importante de mostrar para o país, para a nação, o registro desse trabalho, que todos nós temos que estar unidos para que possamos enfrentar, do ponto de vista da segurança jurídica, mas antes disso, da saúde, e posteriormente de pensar a reconstrução da economia do país, que não há dúvida nenhuma será um grave efeito colateral dessa pandemia. Pois bem, eu gostaria de passar algumas mensagens iniciais a senhoras e os senhores. Em primeiro lugar, desde o dia 11 de março de 2020, que foi há 2 semanas atrás, a OMS declara a pandemia mundial. E, a partir de então, começa-se uma série de ações individuais, seja de governos de estado, seja de governos municipais, e a coisa extrapola as ações que eram orientação da área de saúde para uma corrida de tomadas de decisões, muitas vezes desconexas. Felizmente, hoje, a questão já vem por uma centralidade, ela já vem sendo colocada de uma maneira mais adequada, e assim nós trabalhamos no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão central de orientação de todo o Poder Judiciário. Alguns dados iniciais do sistema de justiça para as senhoras e para os senhores. No Brasil, nós temos 18 mil juízes. 18 mil juízes que, pela nossa cultura e nosso sistema de controle de constitucionalidade, podem declarar uma norma ou um ato público inconstitucional. Nós temos 13 mil promotores de justiça. Nós temos outros milhares de defensores públicos. Então, esse é o sistema de justiça que nós temos, fora, evidentemente, os advogados públicos e os advogados privados. Pois bem,
nós temos hoje no Brasil 85% dos 78 milhões de processos que tramitam no judiciário brasileiro em meio eletrônico. Vejam a dimensão da modernidade no sistema de justiça brasileiro. De 78 milhões de processos que tramitam na justiça, 85% já é eletrônico. No Supremo Tribunal Federal, 95% dos processos são eletrônicos. Portanto, nós temos condições de manter o sistema de justiça e o sistema judicial funcionando dentro desse momento que o mundo passa para, através do meio eletrônico, poder atender os litígios e a pacificação social desses litígios. No Conselho Nacional de Justiça, a semana passada, editamos uma resolução muito importante, toda ela feita em conjunto com a advocacia privada, advocacia pública, Ministério Público Federal, Estadual e defensorias públicas, no sentido de suspender os prazos até final de abril, porque muitos escritórios de advocacia estavam tendo dificuldades de manter o seu funcionamento. Então, imagina, senhoras e senhores, que têm aí empresas e demandas que, evidentemente, são muitas vezes de centenas ou até de milhares de processos com o seu jurídico sem ter condições de dar a devida atenção e funcionamento. Então, suspendemos isso, mas colocamos as exceções. Nós editamos uma resolução em que se estabeleceu a questão dos prazos e estabelecemos as exceções, ou seja, levantamento de depósitos, as questões relativas a alvarás, questões relativas a precatórios, questões relativas à necessidade de funcionamento da economia, nós excepcionamos desta resolução para poder ter a sua funcionalidade. Temos uma demanda que recebemos no Conselho Nacional de Justiça a respeito de depósitos recursais na Justiça do Trabalho. Recebemos um pedido da ABA, da Associação Brasileira das Aéreas. Também tive uma videoconferência com o pessoal da Latam, com o pessoal da Gol, junto com o Eduardo Sanovics, recentemente, e eles demandaram a liberação desses valores de depósito em substituição a garantias outras, como a bancária, para fins de ter disponibilidade desses valores. Nós estamos encaminhando uma solução que deve ir no sentido de liberar já de imediato 30% desses depósitos recursais. Esses depósitos recursais hoje somam na totalidade em torno de 2 bilhões de reais. E há vários grupos econômicos que têm, às vezes, uma demanda maior e tem muito valor depositado nesses recursos. E essa resolução do CNJ já permitiu a substituição de depósitos por garantias outras e pedimos aos juízes que analisem isso com urgência. Essa foi a orientação que o Conselho Nacional de Justiça passou. Estamos em diálogo constante com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo. Recentemente, fui procurado no domingo, ainda no sábado, pelo presidente Rodrigo Maia, da Câmara, porque havia uma decisão trabalhista que tinha parado exatamente o setor de alimentos em Santa Catarina. Imagina o estado de Santa Catarina, as senhoras e os senhores sabem muito bem, e alguns são, inclusive, acionistas e executivos de empresas de alimentação, sendo parado toda a área de alimentação naquele estado, atingindo várias empresas. Agimos rapidamente para que isso fosse suspenso pelo Tribunal Regional do Trabalho e foi dada a suspensão. Na semana passada, reuni com o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral, com o Defensor Público Geral, com membros do Ministério Público, da Advocacia Privada, e fizemos a proposição de um projeto de lei que foi subscrito pelo presidente Jair Bolsonaro, naquele ato de quarta-feira passada, na coletiva que ele fez, que eu estava presente, exatamente no sentido de criar um comitê de crise do sistema de justiça para que tenhamos 2 pontos focais. Primeiro, que as compras que o Estado tem que fazer, no caso a União, tem que fazer, elas sejam feitas com a devida garantia aos seus gestores. Então, seria uma atuação fast track. O órgão que tem que fazer a aquisição já
tem a fiscalização da Controladoria Geral da União, que é o órgão de controle interno, do Tribunal de Contas da União, que é o órgão de controle externo, o aval da Advocacia Pública, o aval do Ministério Público, e aí isso é levado à homologação pelo presidente do Supremo. É essa uma das proposições. A outra proposição é um fast track para que determinadas decisões que sejam desarrazoadas, por exemplo, que suspendam parques de produção, que suspendam transportes ou locomoções exatamente da produção do país, daquilo que precisa funcionar, porque as pessoas hoje estão em casa, mas elas precisam de alimentos, elas precisam de energia, elas precisam de ter toda a sua manutenção e a sua vivência. Então, nós estamos com essa proposição de lei que foi encaminhada já pelo presidente da República, também subscrita por mim e pelo Procurador-Geral da República, o Aras, Augusto Aras, para exatamente... Seria muito importante que os senhores também ajudassem na formação de convicção lá para que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado possam aprovar. Já falei isso com o Rodrigo Maia, também com a Anastasia, que está substituindo o presidente Davi, que está, infelizmente, com a gripe, com o coronavírus. Pois bem, então, nós temos tomado aí uma série de medidas, né, e a manutenção do diálogo permanente. A nossa preocupação com a segurança jurídica, evidentemente, quando você tem um universo de 18 mil juízes, 90 tribunais no Brasil e 13 mil promotores, evidentemente que não há como negar que vão sair decisões, muitas vezes desarrazoadas. Nós temos que ter um sistema de controle muito rápido, né? Já tivemos aí críticas de associações de promotores a respeito disso. O projeto de lei também permite que os governos estaduais instituam esses comitês, o que é muito importante, para dar também uma rapidez nos estados para a aquisição e para a solução de decisões judiciais desarrazoadas, para revertê-las com rapidez. Então, são questões que nós temos trabalhado, que é muito importante. Também está sendo trabalhado por um grupo de professores, e que eu tenho também acompanhado, que entramos em contato com o presidente Rodrigo Maia para já apresentar uma espécie de projeto de lei, uma espécie de lei Fayot. Lei Fayot foi uma legislação que surgiu na Europa em razão da Primeira Guerra Mundial, em relação aos contratos, às recuperações judiciais que vão surgir, ou seja, para além das questões de saúde, que são importantíssimas, que as autoridades sanitárias têm orientado o Estado brasileiro e a população brasileira, através do auxílio da imprensa e do trabalho de todos nós, das senhoras e dos senhores também, junto aos seus colaboradores e a toda a sociedade. Ao lado disso, nós temos que nos preparar para o retorno à atividade. Nós não podemos ficar em casa sem pensar na necessidade desse retorno às atividades, de saber como, do ponto de vista jurídico, vão ficar questões que, diante da excepcionalidade do momento que vivemos, vão virar litígios lá na frente. Nós temos que prevenir o máximo a possibilidade de litígios lá na frente. Eu acho que isso é trazer segurança jurídica. Esse projeto de lei deve ser em breve, já foi encaminhado a Rodrigo Maia um boneco desse projeto de lei, está sendo lapidado e logo também será apresentado, com alterações na lei de recuperação judicial, com suspensões de contratos em razão de excepcionalidades, ou seja, para que possa se dar, nesse momento crítico que estamos vivendo, exatamente a possibilidade de evitar maiores conflitos, maiores dramas do que aqueles que já estamos vivendo. E nos preparar para o retorno de atividades. É evidente que as orientações das autoridades sanitárias são importantes, temos que estar atentos, respeitar, mas também nós temos que estar atentos para a retomada das atividades e manter as atividades necessárias. Nós vamos ter que ter consciência que nós temos que manter, tem que manter supermercado funcionando, tem que manter base funcionando, enfim, como selecionar, e já surgem, a senhora e os senhores sabem muito bem, pessoas, tanto na área de saúde, quanto na área econômica e na área sociológica, já defendendo a possibilidade de já se pensar exatamente a retomada das atividades por conta do alto grau de impacto colateral que
uma recessão, uma diminuição, que é fato já, da atividade econômica pode impor a todos. Enfim, eram essas as minhas palavras iniciais. Momento de muita união, é momento de estarmos realmente em diálogo constante. Eu me coloco à disposição de todos. Depois, Scaf, ao final, eu vou pedir para você, como esse momento aqui está tendo uma transmissão mais ampla, mas depois vai ser encerrada, assim que eu terminar, a TV Justiça encerra. Depois até pediria para você, pode passar o meu celular a todos que estão aí nos ouvindo, porque podem surgir questões emergenciais. Nós estamos à disposição para poder agir, para poder auxiliar, para manter o funcionamento básico e essencial do país. Então, eram essas as palavras, e desejar a todos aí que tenhamos a serenidade suficiente para que nós possamos enfrentar esse momento tão complicado, tão difícil, e que Deus nos abençoe e nos ilumine. E você acompanhou aqui pela TV Justiça a abertura da reunião do Conselho Diálogo pelo Brasil, com o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaf, da Fiesp. Participaram da reunião mais de 40 representantes de importantes grupos empresariais do Brasil. O Justiça Agora fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Justiça.